Salve, pessoal! Então, voltamos agora com o nosso segundo vídeo e a gente segue discutindo a questão da ciência do direito, né, como a gente tinha feito nos nossos encontros presenciais. Essa discussão aqui ela parte daquela base que nós já construímos antes, que mostrava para nós que o discurso científico do direito e a organização do seu objeto são elementos que têm trazem uma certa dificuldade aí, né? A gente não consegue, de uma maneira mais clara, trazer os conceitos de ciência para o âmago dessa discussão aqui, sem que a gente leve em consideração a maleabilidade desse conceito, sem que a gente o amplie, sem que a gente comece a trabalhar uma base epistemológica um pouquinho diferente. E a fenomenologia do direito, como eu coloquei aqui no subtítulo, aparece como uma espécie de primeira resposta para o nosso problema, aparece como uma espécie de primeira resposta a essa questão, a essa dificuldade de definição e de encontro de uma ciência do direito. Tá? Isso aqui serve especificamente, agora vocês já estão vendo lá nas presenciais, né, nos encontros perdão, nos encontros presenciais, que a questão kelseniana é uma questão que aparece como construção proposital de uma ciência, né? E que ela parte, evidentemente, de certos pressupostos, certos elementos que são, de fato, obtidos enquanto dados, enquanto relações factuais, enquanto relações concretas, né? Mas que, ao mesmo tempo, toda a construção da ciência ela é proposital, ela é pensada, ela é fictícia, ela é alimentada com forças, alimentada com características que, por si mesmas, são propositais, né? Por si mesmas, elas são geradas, digamos assim, de uma maneira, de uma forma a constituir uma objetividade, talvez um pouco e talvez em menor medida, resgatar uma objetividade. Isso a gente vai ver lá no Kelsen, tem lógico uma dimensão, como eu acabei de colocar, de resgate, a gente vai ver no Kelsen como isso funciona. Por ora, o que eu quero que vocês vejam é como a leitura da fenomenologia opera dentro da construção jurídica. Já faço uma justificativa de caráter teórico que eu não me lembro se eu fiz lá nos cursos presenciais, né, nos encontros presenciais, que é o seguinte: o Kelsen ele se serve muito da filosofia kantiana quando ele vai trabalhar com, com a dimensão mais específica das teorias dele, né? E o Kant ele foi um estudioso da fenomenologia em determinada medida, ele é um dos precursores da fenomenologia enquanto movimento filosófico, né? Ele vai se concentrar mais na leitura do fenômeno, que é o que a gente vai estudar agora, e o Kelsen ele não deixa em determinada medida de fazer isso, ainda que o Kelsen tem uma inclinação um pouco mais, talvez um pouco mais visível para a linguagem, por razões que vão ficando claras aí com o passar do tempo. Talvez eu faça inclusive um separadinho só falando um pouquinho do Kant, ainda que ele seja mais abordado na parte de filosofia e epistemologia, né, filosofia aplicada à epistemologia, mas só para vocês terem a ideia, beleza? Vamos lá então, galera. Primeira coisa que a gente fez aqui foi resgatar o primeiro capítulo do livro do Santiago Nino, e nele o Santiago ele começa a apresentar algumas experiências suaves, bastante didáticas, para a gente tentar entender o que é o direito e para a gente tentar entender de onde ele surge enquanto objeto, ou perdão, enquanto ciência que estuda um determinado objeto da experiência, né? E ele mostra que existe, que nós estamos atravessados por várias experiências jurídicas, eu comentei isso, eu insisti 2 ou 3 vezes nos encontros presenciais, com pequenos exemplos, acho isso é super importante, porque é a base da qual todo jus teórico vai partir para tentar organizar e harmonizar uma teoria. E o Nino ele tem essa coisa de tentar demonstrar através desses passos, digamos assim, pequenininhos, que existe de fato uma experiência que nós podemos chamar de experiência jurídica em sociedade, né? E ele vai tentar, logo depois ele vai tentar definir para nós o que é direito, ele vai dizer assim, eu não consigo ter uma definição certa de direito, mas o que eu consigo fazer, em determinada medida, é trazer 3 usos corriqueiros, 3 usos comuns da palavra direito, né? Então, o primeiro uso deles é o do direito como ciência, né? Que é esse mais dúbio, mais obscuro que a gente está tentando trabalhar. E a ideia de ciência do direito ela vem muito ligada à prática doutrinária, né? O exercício doutrinário é, do jurista. Então, vem muito ligada a esse estudo teórico que está encaixado na tentativa de compreensão da experiência jurídica, né? Então, longe de ser só um universo em que eu vou entender conteúdos de regras e aplicar esses conteúdos de regras,
O direito ele carrega consigo uma ciência e essa ciência ela tem um ethos, tem um conjunto de intencionalidades que em alguma medida precisam ser compreendidos, né, e a gente precisa entender qual é a direção que a gente quer, alcançar, qual é o rumo, qual é o lugar que nós queremos atingir com a questão jurídica, né. Então a ciência do direito ela se compromete a tentar descobrir isso, né. Em segundo lugar, ele fala que direito também significa prática jurídica, geralmente a gente chama de dogmática, ainda que eu não goste muito desse nome, nem doutrina nem dogmática são nomes que eu particularmente gosto muito, eles são nomes meio antiquados, eu acho que eles não traduzem exatamente as relações como elas são, mas só para quebrar o galho aqui, né, e para vocês conhecerem esses termos também, a prática jurídica ela envolve esses estudos assim chamados dogmáticos, né, que vão revisitar os campos específicos de organização da lei, o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho, o direito administrativo, o direito constitucional, e vão tentar entender como essa arquitetura vai operar para tentar atingir certos resultados materiais, né. Então como eles determinam, como eles prescrevem certas condutas, e como essas condutas prescritas, num sentido super geral, vão ter impacto na materialidade, vão gerar uma resposta eficaz, tá. Por fim, a ideia de direito subjetivo, que a gente ainda não viu, mas vai ver na sequência agora enquanto a gente estudar, nas sessões presenciais o Kelsen, tá. Agora no que eu falar aí nessa semana sobre estática e dinâmica jurídica com vocês, eu comecei a falar com alguns grupos, vai ficar mais claro o que que significa direito subjetivo, o que que significa poder, poder-dever, o que que significa obrigação, né. E aí a gente começa a mostrar aqui a diferença entre as estruturas fixas do direito e as grandes ficções que vão colocar em movimento, as peças, as armações conceituais do direito, né. E aqui a gente está trabalhando com categorias internas ao direito. A gente está basicamente trabalhando com ferramentas conceituais chamadas categorias. Por que que eu não gosto muito categoria é até um termo tranquilo, mas por que eu não gosto muito de doutrina e dogmática, né? A doutrina, a ideia de doutrina envolve muito uma certa rigidez da produção do pensamento. O que que é uma doutrina, né? Uma doutrina nada mais é do que o produto de um certo exercício intelectual que é oferecido de modo sistematizado, né, de forma sistematizada e pronta para quem está recepcionando ou ouvindo. Então existia uma certa mentalidade por trás dessa produção científica. Olha, eu construí um conjunto teórico, eu vou te dar ele pronto, você estuda, porque ele é que dirige as tuas práticas. Então, né, é por isso que eu digo que é um pouco arcaico. A gente falaria em ciência do direito hoje, mais na racionalidade que permeia o direito, né, no conjunto de racionalidades que permeiam o direito. E eu também não sou muito fã do termo dogmática, porque justamente ele vem de dogma, né. O dogma é basicamente um pressuposto e uma afirmação de caráter inquestionável dentro de um determinado regime que começa a construir linhas de raciocínio a partir daquela peça fixa, né. Então, o dogma é basicamente isso, né. Ele é um dispositivo, ele é uma prescrição para o exercício intelectual. É um pouco por isso também que se chamava antigamente dogmática, né, como se a norma fosse uma prescrição rígida que se pressupõe válida e que não se questiona em hipótese alguma, tá. E também não é bem assim, né. Tanto que a gente fala hoje de campos dogmático críticos, né, para dizer que ele exercita pelo menos que para entender que ele exercita, esses campos exercitam hoje uma capacidade de questionamento de como pelo menos essa postura, esse conteúdo dogmático veio a aparecer, ainda que os termos se contrapõem e seja uma contradição, né, eles formem uma contradição muitas vezes. Mas assim, é só para vocês saberem por que que eu não sou um fã desses termos e por que que a gente não usa, na verdade, mais esses termos, tá. Eles são só ilustrativos e são só para vocês entenderem um pouquinho do que veio no século passado, a título de história da produção do pensamento jurídico, tá bom? Então vamos lá, né. E aí a gente chega nesse o que é o direito, né. Então agora a gente tem que tentar entender aqui o contexto específico desse termo direito, de como nós vamos efetivamente definir as práticas e, o corpo científico que está por trás dessa palavra. E a gente colocou aqui para vocês ciência que estuda a regulação do comportamento humano em uma determinada sociedade. Vocês vão lembrar que quando eu falei desse conceitinho nas sessões presenciais, eu disse que ele era todo cheio de defeitos, né. E aí eu tentei dar um exemplo do porquê a gente já não consegue criar uma definição ampla, uma definição mais sólida de ciência do direito. A gente tem, evidentemente, certas experiências fixas, só que é um pouco difícil a gente entender, e esse é o ponto central desse vídeo e dos encontros que se dirigiram, que se dedicaram ao estudo da fenomenologia, a gente não consegue ter uma compreensão lá muito clara de em que medida certos elementos são apresentados a mim enquanto dados,
E quais desses elementos são movimentados e rearranjados segundo aquilo que eu enxergo em uma determinada relação. Por isso que a gente fala tanto dessa indistinção sujeito-objeto, e da necessidade da gente ter um estudo de fenomenologia, que a gente já vai analisar com mais cuidado, né. Mas tá aí, a gente tem a ciência que estuda então a regulação do comportamento humano em determinada sociedade. Então são 3 aspectos, a gente tem aqui três significantes centrais: regulação, comportamento humano, sociedade. E aí a gente começa a ver a defectibilidade da seleção, né, quer dizer, o que que pode ter dado errado na escolha desses termos, né. Então o termo regulação, por exemplo, o termo regulação ele vem muito ligado àquele posicionamento muito dogmático que nós tínhamos antigamente, né. Primeiro eu coloquei para vocês que regulação não é o caso, porque as muitas experiências jurídicas ao longo da história, muitas vezes fugiram desse preceito, desse lugar normal da regulação, né. Vocês estão vendo, por exemplo, com o Flávio, o papel do costume e dos traços culturais a partir do Eugen Ehrlich, e como isso influencia, sob o olhar do Ehrlich, a construção jurídica social. Eu falei para vocês sobre o direito livre francês, né, e como a interpretação é importante dentro desse contexto. Adicionaria, acrescentaria aqui um outro exemplo que eu não comentei, no âmbito presencial, próximo do François Genis, da Escola do Direito Livre. Se vocês pegarem, por exemplo, o conceito de sociedade aberta e aplicarem isso ao direito, né. O conceito de sociedade aberta vem de um cara chamado Karl Popper, que era um filósofo da ciência, e foi ele se enveredou em estudos da filosofia política, estudos sobre democracia, e ele falava que a democracia exigia, ela defendia esse lugar chamado de sociedade aberta. E a ideia da sociedade aberta era a participação constante dessas várias forças, potências interpretantes, né, que vinham de setores específicos da população. Um pouco parecido com o que vocês estão vendo agora com o Francis a partir do Robert Dahl, na teoria dele de poliarquia, só que a poliarquia ela é uma teoria mais estruturada. O Popper ele estava mais preocupado em falar em como uma sociedade aberta influencia, por meio de fatores que são mais maleáveis e talvez mais difíceis de ver, a capacidade de governança de um determinado povo, ao passo que o Dow ele tem uma visão um pouco mais estruturada, e ele quer justamente medir que tipos de democracia você vai ter se você for um pouco mais corporativo, um pouco mais individualista, como vocês veem lá, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Por que que eu estou falando do Popper, né? O Popper, como filhote do Popper, tem um estudioso chamado Peter Heberle, que vai buscar essas mesmas teorias e vai escrever um texto chamado A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. E ele vai dizer que, em grande parte, uma sociedade tem abertura democrática se ela permite que os seus vários setores participem ativamente da interpretação constitucional e se apresentem, por exemplo, junto do corpo legislativo, como pessoas que expõem essas interpretações. Pode ser de formas lícitas ou não tão lícitas. Você pode se apresentar lá, por exemplo, como amicus curiae, no caso de um tribunal, tá? Aparecer no tribunal auxiliando na interpretação de uma norma. Você pode aparecer como um eleitor que exige do representante que defenda seus interesses. Você pode aparecer como um lobista, né? Então, os setores eles vão tensionar as forças mais ou menos dessa forma, tá? E aí você tem ali essa sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Por que que eu estou colocando isso, né, agora dentro desse contexto? Para vocês verem que os sistemas de regulação eles escapam por entre os dedos até mesmo na contemporaneidade. Nós já não conseguimos dizer que o direito é só um sistema de regulação. É muito limitado falar que ele estuda regulação, né? Porque não se trata só disso, trata-se do diálogo constante a respeito de como nós vamos determinar o sentido da nossa sociedade. Trata-se de um diálogo constante a respeito dos nossos objetivos políticos, a respeito dos nossos propósitos de justiça ou princípios de justiça, a respeito dos fundamentos éticos do nosso mundo. Tá? Então tem tudo isso. Se eu olhar por cima do ombro então e começar a buscar experiências históricas, pronto, aí é que a coisa explode de vez, né? Aí eu vou ter sociedades, por exemplo, tem pequenas comunidades, teve pequenas comunidades raras ao redor do globo, né, que trabalhavam com a noção de tabu. Não são tão comuns quanto Freud quer que nós pensemos quando ele escreve Totem e Tabu. Na realidade são pouquíssimos. O Jung critica muito Freud por conta disso, inclusive, né? E essas pouquíssimas sociedades, elas de alguma maneira entendem que na realidade não é uma questão de regulação, é uma questão de transgressão de limites, uma coisa bem diferente do que regulação, né? Ah, mas não é, a regra pode ser um transcender limites para nós, mas no original o termo regra,
né? Vem de regulus, né? Regulus ou regula era um instrumento que o romano utilizava para retesar as coisas. Então, regulus podia ser a vara que você fincava no chão para fazer uma planta crescer reta. Regulus podia ser a régua que você utilizava para saber se uma linha estava reta. Né? Um nó de prumo, regulus, era uma função. Né? Então a ideia de regra é justamente isso. Ela é uma ferramenta que retesa teu comportamento. Né? Isso não necessariamente está presente em todas as sociedades. Você pegar, por exemplo, nas sociedades medievais, o costume, por exemplo, ele não era retesador. O costume, ele tentava devolver as coisas a um certo, ou entregar as coisas a um certo estado de harmonia posterior a um determinado dano, a um determinado estrago. Né? Então era mais um acordo e menos um julgamento. Eu comentei isso com vocês nas sessões presenciais, né? Com base no texto do Foucault, lá no Verdade e Formas Jurídicas, por exemplo. Então tem muitas variantes possíveis. Definir o direito em sentido universal como regulação é muito limitado. Tá? Sem me deter mais nisso, a gente pode falar também sobre a questão do comportamento humano. Só que comportamento humano também é tem uma amplitude muito grande. Eu falei para vocês que o comportamento humano pode ser estudado sobre várias esferas, uma das quais é, inclusive, a esfera cultural que é estudado, vai ser estudado historicamente pela etnografia, pela etnologia, pela antropologia. Você pode estudar o comportamento humano a partir do fato social, que uma sociologia estuda, ou a partir do fato político e do ator político, como o cientista político vai estudar. Você pode ter vários estudos que não eles se ligam à questão do direito, mas não são necessariamente jurídicos. Né? E eu posso dar exemplos aqui. O fato de eu, por exemplo, balançar minha cadeira, né, enquanto eu converso, pode ser sinal de uma série de coisas. Né? Pode ser sinal de uma, sei lá, de eu estar fazendo uma extrusão de uma energia extraordinária, pode ser, de repente, algum tipo de. A gente faz muito isso de pegar no cabelo, né? Psicologicamente falando, pegar no cabelo, mexer, pegar nas extremidades do corpo quando a gente está descarregando tensão, mas isso não tem nada a ver com direito, e é uma forma de comportamento humano que merece estudo porque indica, insinua certos traços de personalidade. Mas não tem nada a ver com direito, num primeiro momento. Né? Então, assim, é importante notar que nem todos os comportamentos para começo de conversa, se vocês quiserem resumir esse tópico, interessam ao direito. Tá? E se nem todos interessam ao direito, então, né? Nem todo comportamento humano é alvo de estudo, só alguns. É isso para dar outro exemplo aqui da limitação desse conceito. E existem as dificuldades teóricas que vêm do termo sociedade. Né? Tem gente que acredita que a sociedade é uma construção fictícia. Né? E é o que está mais próximo, por exemplo, da visão kelseniana, ainda que não muito, mas mais próximo. Né? Um Søren Kierkegaard vai dizer que a sociedade é a soma dos seus indivíduos, né? Que ela é uma ilusão. Né? É diferente, mas eu posso estudar, por exemplo, comportamento de ordem ou fato social. O fato social pode ser um construto, e o comportamento de ordem ele não precisa acontecer só, como diz Durkheim, só quando a ordem se estabelece. Pode ser que exista um comportamento de rebanho entre os dois mundos aí, né? E que a gente se acomode, se acostume comportando-se com a massa por conta de traços psicológicos, por exemplo, que talvez expliquem melhor, ou por conta de traços éticos, vai saber, né? Então tudo isso é muito poroso, é muito fugaz, né? Se vocês pegarem, por exemplo, a sociologia, né? Só para dar um exemplo aqui, e aqui outros podem falar, o Flávio pode falar muito melhor do que eu, tanta gente pode falar melhor do que eu, mas eu vou emprestar aqui a noção. O próprio Durkheim, quando escreve sobre a questão da sociologia, ele fala sobre aquilo que a gente chama de representações coletivas, quando ele está estudando a filosofia da sociologia dele, né? Ele diz isso, nós baseamos nossos modelos sociais em representações coletivas. Então, o que ele está dizendo, basicamente? Que nós não temos acesso direto a uma realidade, ao real, primeiro, porque é uma representação. Segundo, além disso, nós estamos trabalhando essas representações de modo a ter uma acomodação interindividual. Né? Nós todos chegamos, temos uma representação comum e agimos em conformidade com essa representação comum. Né? Mais ou menos como dizer, o futebol é um valor nacional. Abri aqui o computador para trabalhar agora, tinha aquelas noticiazinhas no canto ali, estava mostrando o resultado de jogo. Tá aí, é uma das coisas que aparece já na capa, aqui na frente, ainda que eu não acompanhe futebol. Aparece para mim porque aparece para a maioria, para a esmagadora maioria das pessoas. Né? A esmagadora maioria das pessoas aqui no Brasil gosta e vai acompanhar. E aqui eu tenho uma representação, eu tenho uma espécie de representação social, mais do que isso, um símbolo, né? Algo que congrega. Isso tem um lugar social também, não estou criticando negativamente, não. Tem um lugar social super importante para falar nisso, né? Alguns, aliás. Né? Percebe? Mas percebe? Aí está o desenho geral disso que a gente entende por sociedade, né? Dessas dificuldades que podem ser aí um tanto quanto ilusórias. Tá bom?
Bem, como é que a fenomenologia aparece aqui como uma potencial solução para esse problema, né? Eu coloquei para vocês aqui que a fenomenologia vai ser o campo de estudo dedicado à compreensão do fenômeno. E aí a gente tem que começar a entender o que é fenômeno. Eu falei para vocês que o Kant, eu não vou me deter muito nele, né, mas que ele começou a estudar, de certa maneira, a ideia de fenômeno. A compreensão do fenômeno ela vem desde o momento em que nós estabelecemos dois polos numa relação compreensiva ou de interferência no mundo, o polo do sujeito e o polo do objeto, né? E esses dois polos eles têm essa qualidade, essa característica de manterem uma relação bastante implicada, porque não se trata, veja, não se trata de algo ter a natureza de objeto ou de algo ter a natureza de sujeito, vamos colocar dessa forma. Trata-se das vestes que nós adotamos, né. O Rafael, por exemplo, dentre todas as a gente já vai entrar um pouquinho nos complicadores, já comentei isso na sessão presencial, mas dentre todas as coisas que existem, somente aquelas que têm consciência e capacidade de compreensão têm o potencial para se tornarem sujeitos, vamos colocar dessa forma, tá. Então elas vestem esses trajes, elas assumem essa posição, estou compreendendo e tensionando o mundo. Então, quando eu, por exemplo, sento aqui e começo a tentar entender o que é o fenômeno, quando eu sento aqui e começo a olhar, por exemplo, para as árvores lá fora e começo a tentar entender estrutura, características científicas delas, características naturais, para que elas podem vir a servir, eu sou o sujeito, né? E as árvores ou o tema passam a ser objetos. Note que a árvore ela vai continuar existindo se eu virar as costas para ela ou não, né? Se eu for, por exemplo, um realista nesse sentido, eu parto desse pressuposto fundamental, se eu virar as costas para aquilo ali, vai continuar existindo a despeito de mim. Só que não vai mais ser objeto da minha contemplação ou da minha observação, tá. Então assim, essa estrutura ela nasce quando o pensamento cartesiano começa a pegar essa coisa chamada ente, quer dizer, tudo aquilo que ocupa um lugarzinho no mundo, e começa a posicionar esse ente em polos distintos, polos diferenciados de um determinado processo de reflexão. Né? Então, eu, como ente, tenho certas qualidades que são naturais, notadamente a qualidade do pensamento consciente, nós todos temos, e aí a gente acessa as coisas que estão ao nosso redor, os outros entes, de uma certa maneira. A gente acessa tentando compreender o papel dessas coisas no mundo. Isso é natural da gente. Né? E o objeto ele está oferecido ou determinado por essas condições brutas também. A gente vai começar a analisar essas condições brutas, essa ocupação, esse desenho geral, e vai conectar um ao outro tentando encontrar um processo de compreensão. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Aí o que acontece? O Descartes, quando ele vai fazer o estudo dele, ele na realidade inaugura esse processo a partir do qual uma pessoa está colocada na posição de sujeito e algo está colocado na posição de objeto. O pensamento cartesiano ele ainda é muito inicial nisso. Né? Então ele vai traçar alguns parâmetros para nós. Por exemplo, ele vai dizer para nós assim, um ente ele tem determinadas qualidades que vão caracterizá-lo. Só que no pensamento cartesiano, essas qualidades elas só podem ser oferecidas para nós enquanto dados. Né? Então, Descartes ele para de trabalhar com a ligação entre essas qualidades e um determinado processo essencial que caracteriza o objeto e passa a entender que essa essência do objeto é inatingível. Né? E aí ele passa a discutir conosco um processo muito mais específico, que é o processo da manifestação dessas qualidades. Ele vai dizer, olha, não me interessa qual é a ligação desses elementos para a constituição específica da essência desse objeto. Me interessa a maneira como eu vou pegar esses elementos manifestados e encaixá-los uns nos outros de modo coerente, uma explicação que seja suficientemente funcional para eu poder entender a realidade desse objeto. Tá? O que aconteceu por conta disso? Muita gente começou a entender que você teria que encaixar a verdade ou no polo do sujeito ou no polo do objeto. Muita gente interpretou mal o que o Descartes estava dizendo. Né? E aí ficou essa pecha, ficou esse peso de que o Descartes colocou o sujeito de um lado e o objeto do outro, e não foi bem assim. Né? Eu vou dar um exemplo que ele mesmo usa. Né? Ele fala assim, né, com relação a essa questão da essência, da manifestação das qualidades. Fala, vamos supor que eu pegue um favo de mel. Tá? Esse favo de mel, evidentemente, estão lá os favinhos formados, ele é feito de cera e tem mel nele. Vamos supor que eu pegue os favos e derreta. Se eu derreti os favos, a forma deles desapareceu. Ele está aqui se remetendo a Aristóteles. Ele fala, se a forma desapareceu agora eu não tenho mais um favo de mel? Eu tenho só cera? Ou será que o favo de mel era só cera em determinado arranjo? Como é que eu sei, como é que eu conheço a essência dessa coisa? São coisas diferentes, Descartes. Tá, mas a cera é a mesma.
né, a substância que formava os dois era a mesma. Então, a forma mudou, mas a substância não, né? A eficiência, o jeito de encaixar no mundo, completamente diferente dos dois, né? A cera tá, enfia a mãozona na cera, é capaz que eu me queime, dependendo da temperatura. Mas eu pego o favo, ele é estruturado, ele é sólido, eu consigo transportá-lo, né? Inclusive o povo tem aquela, né, não sei se alguém ainda tem aquela mania de cortar os pedacinhos do favo e mastigar, né? Para tirar o mel. É uma coisa que se fazia muito, né? Meu pai fazia muito, me ensinou a fazer, faz anos que eu não faço isso também, porque faz anos que eu não pego um favo de mel na mão, inclusive, né? E a finalidade daquilo, né? A finalidade sou eu que vou descrever, né? Se eu vou usar aquilo para me alimentar, se eu vou fazer vela daquilo, isso quem sabe sou eu. Então ele fala, nenhum desses 4 âmbitos da qualidade que os antigos estudavam, né, que a antiguidade estudava, no caso Aristóteles, serve para estabelecer a essência desse negócio. E eu nem quero mais saber qual é a essência, porque eu sei do favo derretido e do favo inteiro. E é isso, né? Percebem a diferença? Então, a essência, ela caracterizaria definitivamente esse ente estudado. O dado, ele simplesmente me mostra como eu estou acessando o objeto em determinada medida e por determinado ângulo. Só recapitulando nesse sentido, o sujeito quem é? Sujeito é aquele que compreende, transforma ou atua sobre um objeto. E objeto é o que ou quem, né? Objeto é aquilo que está dado para a compreensão. Tá? Vejam que a relação está encaixada. Eu só posso ser sujeito se houver um objeto diante de mim e vice-versa. O objeto só existe enquanto objeto se houver um sujeito observador. Mas você falou que existe independentemente, como ente. Ele só assume o papel de objeto se houver um sujeito observador. Claro? Compreende que cada ente apresenta uma perspectiva distinta de mundo, né? E aqui eu usei o termo do Wakefield, né, o Umwelt, que vai trabalhar com a fenomenologia contemporânea, um dos canais de acesso para a fenomenologia contemporânea, derivada de sua ocupação física e constituição psicológica particular. E aí o que acontece, né? Quando Descartes é reestudado no século XX, notadamente, né, pelo Husserl, a partir da obra do Husserl, né, é, a gente começa, o Husserl ele tem um textinho chamado Meditações Cartesianas, né? Ele vai recuperar as meditações metafísicas do Descartes e vai discutir cada meditação tentando explicar que a gente viu errado, que a gente interpretou mal o que o Descartes disse. Inclusive fica aqui mais uma demarcação como aquela que eu coloquei em sala para vocês. Vejam o que uma batidinha na calha faz na história do pensamento. A hipótese que o Husserl levanta, lógico que ele não fala isso, mas dá para a gente chegar à conclusão de que por conta de um equívoco interpretativo da obra cartesiana, a gente desvia a história da filosofia e a história do racionalismo, né? Fazendo com que ela se torne mais limitada e mais engessada por vários séculos, até que a gente comece lá no século XVIII, a repensar muitos desses processos. Mas a gente já vai chegar lá, a gente vai chegar lá nisso quando for a hora, né? Então, assim, a gente fala que existe uma perspectiva distinta de mundo para cada indivíduo que vai olhar, para cada sujeito que vai observar. Por que isso? Né? Quando Husserl reinterpreta a obra do Descartes, ele vai dizer para nós, sujeito e objeto não estão desligados como nós presumimos. Né? Nós vamos revisitar a explicação que eu acabei de dar para entender que os dois estão implicados e unidos um com o outro. Tá? Então, assim, por que isso é importante agora? Porque toda vez que a gente une dessa forma, a perspectiva do sujeito, o ângulo de ataque do sujeito, estabelece quais dados vão ser solicitados e como esses dados vão arquitetar a representação mental que esse sujeito está fazendo de um determinado objeto. Né? Da ideia de Umwelt, ou Umwelten. Né? Umwelten é o plural, né? Mas o Umwelt, basicamente, perspectiva de mundo, né? Vai significar para nós essa capacidade distinta que cada indivíduo tem de olhar para um determinado objeto. Também tem outras questões que eu não vou endereçar agora, porque o Wakefield ele era biólogo, né? Então ele fala muito sobre a diferença de Umwelten entre espécies. Então o pombinho que está na árvore, a rolinha que está na árvore ali agora, ela enxerga o mundo de uma maneira muito diferente do que eu enxergo, né? Por ela ser menor, por ela conseguir voar, porque os olhos dela estão colocados de forma diferente no crânio dela, ela tem né, já tem uma ampliação da visão dela muito maior, por conta do ambiente em que ela vive, por conta da alimentação dela, por conta da estrutura física interna, tudo isso já modifica. Só que aí a gente começa a transicionar de uma visão de subjetividade e de compreensão para uma visão de agência, que é outra coisa. Então a gente não está mais falando de compreensão racional ou compreensão plenamente consciente, por assim dizer, aspas, né? Que o pleno consciente não existe. Mas a gente está falando sobre uma certa compreensão racional que contrasta com outras compreensões que são conscientes, mas que têm uma consciência diferente de mundo. Mas deixa isso quieto por enquanto.
Então tá aqui, né, eu coloquei em amarelo aqui essa perspectiva distinta de mundo, por ser um termo-chave, vejam que eu coloquei todos os termos-chaves em amarelo, né, exceto esse E aqui que ficou em branco ali, né, em cinza esbranquiçado, né. Remete à historicidade, diacronicidade e continuidade ilimitada do fenômeno para explorar os chamados qualia fenomênicos. E aí entra a questão, como é que eu vou entender, então, como é que eu vou representar para mim mesmo, porque eu não deixei de operar por representações, essa mescla sujeito-objeto e entre os próprios objetos, né? Como é que eu estabeleço essa questão das perspectivas? Eu vou ter que olhar para a historicidade do objeto analisado, eu vou ter que olhar para a diacronicidade, quer dizer, como ele existiu ao longo do tempo, né, como ele mudou ao longo do tempo, então como ele se transforma, e para essa ideia de continuidade ilimitada do fenômeno, né? Vou dar um exemplo bobinho, eu estou aqui olhando para uma jabuticabeira, mas vamos supor que eu estivesse olhando para um coqueiro. Eu acho os coqueiros, assim, as árvores todas elas têm esse fascínio, né? Coqueiros são muito legais porque, assim, né? Porque a gente bebe água de coco e a água de coco vai mudando de sabor de cá para lá, né? Por que a água de coco muda de sabor? Porque o coco ele puxa a água da terra em que ele está. E aí, a depender de como, da quantidade de minerais, do estado geral da água, o sabor da água de coco muda. Inclusive, você não pode tomar de jeito nenhum água de coco de zona que está com lençol freático contaminado ou com manancial de água contaminado, você vai tomar água contaminada, né? Mas é engraçado, o pessoal fala assim, coco na beira da praia, vamos pegar água de coco na beira da praia. A água do coco que sai na beira da praia, ela é salobra, porque ela está puxando água salgada também, né? Então, assim, o coqueiro ele enraiza, assim, ele esparrama a raiz para tudo que é lado, né? Porque é uma árvore muito alta, então precisa de uma base muito larga para se manter, né? E então é interessantíssimo isso. Veja, isso aí é um exemplinho pequenininho, por exemplo, de como, né, a gente pode usar isso como metáfora para essa continuidade limitada do fenômeno. Esse objeto que nós supostamente isolamos, ele se encaixa numa realidade, ele tem diferenças, né? Então a jabuticabeira, estou indo na jabuticabeira, laranjeirinha aqui, ela tem uma época para dar frutos, a jabuticabeira tem pouquíssimos frutos, a laranjeira está sem nada. No momento tem um mamoeiro lá na ponta também, esse mamoeiro também não está dando nada agora, por causa da época do ano, né? Tem o tamanho e a extensão do jardim, a qualidade do terreno, quanto tempo essa árvore está aí, né? Se tem sol, se não tem, tudo isso faz diferença, né? Quantas aves vêm se aninhar, porque o fato delas se aninharem faz parte desse contexto todo. Então isso tudo faz parte, compõe a historicidade, diacronicidade, né? As transformações ao longo do tempo e a continuidade limitada do fenômeno, a ligação do fenômeno com todo o restante. E aí o que, que acontece? A gente começa a trabalhar com uma noção diferente daquela de propriedade, a gente começa a falar em qualia. Quale no em singular e qualia no plural. Qualia são as características que nossas mentes adscrevem ao objeto. Para resumir da forma mais direta possível, um quale é basicamente uma impressão mental de um objeto, tá? Então, assim, quando eu olhei para essa jabuticabeira, eu imediatamente sabia que era uma jabuticabeira, só vendo os frutinhos dando nos galhos, né? Característico da jabuticabeira, o formato das folhas, eu já sei. Só que alguém, por exemplo, meu pai, certamente olharia para a jabuticabeira e ia reconhecer de cara por conta do formato dos galhos, principalmente. Eu reconheço a jabuticabeira principalmente por conta dos frutos nascendo nas galhadas. Meu pai conhece tão bem que conhece o formato das folhas, porque meu pai tinha uma jabuticabeira no quintal a vida inteira. Então ele reconhece muito fácil, ele olhou essa jabuticabeira muitas e muitas e muitas vezes, né? A laranjeira, por exemplo, isso é engraçado, porque olha, tem bromélias na laranjeira daqui da frente, né? E quando eu era pequeno eu não sabia diferenciar a bromélia da árvore, né? Porque as folhinhas pontudas eu achava estranho, eu não entendia por que tinha folhas diferentes que nasciam naquela árvore. Depois é que foram me explicar que aquilo ali nasce nos galhos da árvore e sobrevive à base daquilo. Então você vai aprendendo a identificar, mas você tem certas impressões mentais que você vai gerando, né? Essas impressões mentais são qualia, certo? E a partir da tua impressão mental, você reage, responde de um jeito, atacando por certas maneiras o teu espaço de compreensão, né? Então você vai determinar qual é o método que você vai usar para compreender, por exemplo, a partir daí. Claro? Bom, e aí a gente chega na tal da fenomenologia do direito, né? Eu vou tentar encaminhar para o final aqui, que eu já estou estourando legal o meu tempo, né? Já está ficando tão longo quanto o primeiro vídeo, mas eu falei para vocês, é um tema um pouco mais complexo. O que é o fenômeno jurídico? A gente colocou aqui como conjunto de acontecimentos caracterizados e identificados como jurídicos em virtude de sua natureza e dos esquemas legitimadores que a eles se acoplam. Tá? E aí a gente colocou ali identificável mediante a composição de qualia, né? Então eu coloquei dois termos em amarelo para vocês, natureza e esquemas legitimadores. É isso que a gente começa a estudar quando vai ler o justnaturalismo, né? Quando a gente vai estudar o justnaturalismo clássico, a gente, né, logo na sequência, a gente começa a entender melhor isso que a gente chama de esquemas legitimadores,
né? Então veja, a gente colocou que são acontecimentos caracterizados e identificados como jurídicos por conta dessa natureza desses esquemas legitimadores. O que isso quer dizer? Eu só separo eles e olho eles como jurídicos porque eles têm uma certa natureza que, por exemplo, o Nino coloca quando ele dá exemplos para nós de atividade jurídica, situações de direito, e por conta de certos esquemas legitimadores, né? Como assim esquemas legitimadores? Ó, se eu pegar um pedaço de papel com anotações a respeito das minhas vontades, ele é só um pedaço de papel. Mas por alguma razão, se eu levo essas vontades a um cartório, alguém digita e guarda esse documento lá e eu assino, ele se torna oficial. Tem um esquema de legitimação ali. Percebem? Então existe uma certa natureza, que é a minha última, meu testamento e última vontade, mas acopla-se a isso uma forma de legitimidade. Se eu só escrever, é uma coisa mais difícil de eu comprovar, né? Tipo, o cara só escreveu ali, sem mais nem menos, não registrou isso em cartório, como assim, né? Então a legitimidade, ela dá esse caráter documental para o papel, para o documento, por exemplo, dessa autoridade documental para o documento. A legitimidade faz com que a decisão do juiz tenha que ser respeitada. A legitimidade faz com que o que um legislador faz seja respeitado como lei, ao invés de ser só uma obrigação que foi imposta pela força, né? Então todos esses elementos passam por esses filtros, por esses esquemas legitimadores, tá bom? Qualia, plural de qualis, né, o quali, são experiências conscientes de um determinado universo de acontecimentos, aquilo que eu acabei de colocar para vocês, né? Eu vou usar aqui o termo qualis, né? Qualis é o nome dado a uma experiência mental obtida do contrato, do contato, perdão, com um conjunto de acontecimentos e objetos concretos. Fiquei com um contrato na cabeça. Como as coisas parecem ser para nós, né? Então, é aquilo que eu expliquei para vocês agora, né? Então, eu posso, por exemplo, dentro dessa composição aqui, entender e solicitar certas qualia do direito. Vou dar um exemplinho bobinho aqui. Um professor meu uma vez falou assim, que ele saía sempre do fórum, ia buscar o carro e o rapaz que cuidava do carro, certa feita, ficou curioso e foi perguntar para ele: o que o senhor faz, doutor? Aí ele falou assim: eu sou advogado. O doutor então defende os presos, né? Ele falou: não, eu não sou advogado criminalista, eu não defendo presos. Então o doutor é advogado de direito do trabalho, né? Trabalha com ações trabalhistas. Ele não, eu também não mexo com ações trabalhistas. Aí meu professor disse, dando risada, assim, eu deixei até de ser doutor. Ele vira para mim e me pergunta, diz o né, do meu professor, o que é que você faz da vida afinal das contas, então? E aí ele teria explicado que ele era um advogado civilista, que ele lidava com contratos, com divórcios, com herança e tal. E aí o meu professor disse assim para nós, eu nunca esqueci isso, achei excelente esse exemplo. Ele falou: no mundo daquele rapaz, a lei ela tem dois, ela age por dois, certo ou errado, seja como for, né? Ela tem duas frentes mais importantes, que é lidar com o trabalho e tirar pessoas da prisão. Né? Porque o mundo dele tem acesso a essas relações. Ele fala, veja como o próprio direito acaba sendo elitista, né? Porque no momento em que a gente começa a falar de contrato e patrimônio, esse rapaz não conhece a formalidade. Ele não sabe que ele precisa de uma matrícula num registro de imóveis ou que certos bens exigem um contrato assinado para ser comprados. Porque ele não tem acesso a isso. Percebem? Ele fala assim, veja que coisa, né? Porque isso significa que existe uma estratificação social dentro do direito, foi o que o meu professor quis dizer, e eu iria mais além agora e diria, as qualia que esse rapaz constrói a respeito da experiência jurídica, elas dizem respeito à defesa criminal e à defesa trabalhista, esses dois grandes universos. Percebem? Isso são qualia, né? Quando o Rafael vai falar de direito, por exemplo, a tendência dele é falar em direito constitucional e direito civil, que são os eixos formativos do Rafael. Né, são os eixos com os quais o Rafael tem mais trato, tem mais jeito de lidar. Ele sabe que tem o restante, mas os eixos dele são mais. E eu acho engraçado, o pessoal geralmente, vê como o pessoal geralmente entra. Quantas discussões a gente teve de direito civil até hoje, quantas de direito penal a gente teve nos nossos casos, percebem? Porque são situações que chamam mais atenção, estão mais presentes na mídia. Né? Pelo menos nas mídias que são mais popularizadas. Né? Se você fala de contrato, de finanças, são mídias muito mais especializadas e elas se dirigem a certos interesses. Né? Mas tá isso, tudo é qualia. Né? E são qualia caracterizadores do fenômeno jurídico. É muito interessante porque as próprias teorias, a depender de como o jurista que as constrói lidou com o direito antes, elas vão ter diferença. Quer ver? Tem um cara que vocês às vezes estudam em direito civil chamado Orlando Gomes. Orlando Gomes, ele começa a carreira dele mexendo com questões trabalhistas. Então ele traz muitos dos princípios específicos do direito do trabalho para dentro do direito civil.
A teoria que ele cria, as teorias do direito privado dele estão muito informadas por esses elementos. Um outro exemplo, tem um camarada chamado René Degui. Degui ele foi um constitucionalista francês, só que como a experiência francesa, do ordenamento jurídico francês, estava impregnada pelo civilismo, naquela época dele, ele importa muitas categorias do civilismo para o direito constitucional. Então, por exemplo, ele vai dizer que as terras públicas, propriedades pertencentes ao Estado, elas compõem um patrimônio do Estado, assim como o patrimônio de um indivíduo compõe o alcance que ele tem nas relações privadas para negociar, para guardar recursos. Percebem? Ele faz uma analogia, o Estado é sempre análogo do indivíduo, e o Kelsen não é muito diferente, a gente vai ver na parte de dinâmica jurídica. Tá? Perceberam a jogada? Mesmo dentro do direito eu tenho pontas de acesso. Você pega o Olive Crona, por exemplo, ele está mais preocupado em descrever o direito como resultado de um ato de vontade, está tentando entender esse ato de vontade. Mais ou menos com Poulantzas, também vai mais ou menos nessa direção. Se você pegar, por exemplo, o Kelsen, ele não faz isso, o Schmitt nem pensar, o Schmitt é todo estadista, ele vai a partir do Estado mesmo, né? Nas teorias dele. O Habermas, que vai falar sobre participação democrática para falar do direito. Cada um tem um ângulo diferente, porque cada um tem qualia diferentes, tá? Diferentes formas de interpretações do fenômeno jurídico. Aqui eu dei 4 exemplos, né, que a gente vai redesenhar aqui ao longo do nosso estudo para poder buscar uma compreensão mais pontual e específica. Isso aqui eu tirei do Santiago Nino, né? Então, o justnaturalismo e o direito natural, que nós começamos a ver, e que vai partir de uma análise ética e moral do direito. E por isso vai misturar muitos canais, de uma forma que tem pensadores como, por exemplo, Kelsen e os neopositivistas que vem na esteira dele, o Bob, por exemplo, que não casa muito bem. O juspositivismo e o direito positivo, né, que vão determinar principalmente a constituição da norma jurídica como objeto central do direito. Não é regra e nem lei, tá? É norma jurídica. A partir de agora vamos usar o termo adequado. Lei é um tipo de norma jurídica, regra é uma estrutura linguística e lógica, tá? Que às vezes caracteriza a norma jurídica. A norma pode ser uma norma produzida pelo legislativo, como pode ser uma norma jurídica em sentido concreto, produzida numa decisão judicial. Tá? A gente vai ver isso já no finalzinho do Kelsen, também agora nessa semana. Tá bom? Ceticismo jurídico e ceticismos éticos, né, que vão dizer que o ceticismo jurídico especificamente desacredita da possibilidade de uma objetividade na formulação das normas e na formulação das decisões judiciais, e o ceticismo ético, por seu turno, ele também desacredita da possibilidade de uma universalidade de valores éticos, de modo que nós não teríamos como calçar um direito em sua visão universal, ou mesmo ter parâmetros sobre aquilo que é melhor, sobre os lugares e estados que devemos atingir de uma maneira mais refinada, de uma maneira mais adequada para a experiência humana. E por fim eu coloquei aqui, fiz a inclusão aqui dos movimentos críticos, como porque a gente vai ver eles no final do curso, né? Os movimentos críticos basicamente eles operam a partir da desconstrução dos conceitos tradicionais, principalmente a partir de uma retomada de certa base cética, para tentar entender como esse fenômeno acabou de alguma maneira trazendo elementos para dentro da sociedade, para a experiência humana que não eram lá muito bem-vindos. E como nós conseguimos reverter esse quadro. Então a gente pode falar, por exemplo, das teorias feministas, do Critical Legal Studies nos Estados Unidos, né, do movimento de direitos civis, da defesa, por exemplo, de direitos de grupos marginalizados. Né. Tudo isso envolve aí os movimentos assim chamados críticos. Beleza? Então, aí nós temos essa base. Esse seria o estudo geral da fenomenologia do direito, e daí no próximo vídeo nós voltamos já com as bases do justnaturalismo clássico, e eu vou fazer algumas inclusões informacionais aqui, que eu infelizmente não tenho tempo para fazer nas sessões presenciais. Talvez eu faça vídeos separados, inclusive, um vídeo exatamente com a revisão do que nós estudamos e um outro tecendo comentários mais abertos a respeito do que foi o justnaturalismo clássico, como ele se ligou com traços culturais. É uma discussão extensa, e eu vou tentar reduzi-la também a termos. Olha, hoje eu consegui ser um pouquinho mais breve do que no último vídeo, mas não muito, tá? Eu vou tentando abreviar os vídeos na medida do possível, beleza, galera? É isso, vou deixá-los então, deixá-las e deixá-los, e volto no nosso próximo experimento aqui com um vídeo sobre justnaturalismo clássico, beleza? Depois justnaturalismo medieval, Kelsen, e eu creio que nós vamos conseguir ainda trabalhar mais uma semana com o Herbert Hart, já preparando aqui o que vai alinhar para a próxima prova, beleza? Adiantando um pouco da matéria. Fechou, galera? É isso aí. Fiquem com Deus. Vemo-nos na semana e, por favor, me procurem se tiverem dúvidas, beleza? Deus abençoe. Até mais.